Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. O tema da nossa aula de hoje é gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Vamos acompanhar aqui? Bom, o primeiro fato que você precisa saber sobre o gráfico de uma função polinomial do segundo grau é que esse gráfico vai sempre ser o desenho de uma parábola. A parábola é essa curva, como vocês podem ver aqui, que se apresenta de duas formas. Ela pode ser uma parábola com concavidade voltada para cima, que é esse primeiro desenho, como vocês podem ver, ou uma parábola que tenha concavidade voltada para baixo. O segundo desenho aqui é de uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá? A gente também tem como saber se a minha parábola ela tem concavidade para cima ou para baixo, observando o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. E caso esse coeficiente A seja negativo, a concavidade é voltada para baixo. Aqui é necessário diferenciar com você aquilo que se estudou lá em função polinomial do primeiro grau. Primeiro que, para a função de primeiro grau, a gente tinha o gráfico sendo uma reta. E aqui já não é uma reta, é uma parábola. Outro detalhe é que lá nas funções de primeiro grau, o coeficiente A ele indicava se a reta ela era crescente ou decrescente. E aqui já muda a história. Porque o coeficiente A ele vai dizer para a gente, no caso de uma função polinomial do segundo grau, somente se é uma concavidade da parábola voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui a resolução de dois exercícios. A primeira delas, o primeiro exercício, vai se tratar ali sobre construção de gráfico. E o segundo a gente vai analisar ali pontos de uma parábola. Tudo bem? Bom, aqui o primeiro exercício que eu trago é o exercício número 6 da lista 5 e que diz assim: sendo f uma função do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, construa o gráfico das seguintes funções polinomiais do segundo grau a seguir. Lembra você que para a construção de gráficos a gente sempre precisa de valores. Esses valores irão compor os pares ordenados que nós precisamos para nos auxiliar a traçar o gráfico de uma determinada função. Quando a gente tem esses valores, não significa que nós temos todos os valores do gráfico. Nós temos valores de referência que nos ajudarão a traçar o gráfico dessas funções. E no caso aqui a gente tem que ter o desenho de uma parábola quando a gente for fazer esse esboço. Mas lembra você também que esses pontos eles devem ser obtidos através de uma tabela. Você sempre vai precisar de uma tabela para poder traçar gráficos. E essa tabela, como nós já estudamos, ela é formada aqui por 3 colunas. Na primeira coluna eu estipulo ou eu arbitro os valores de x. Aqui na segunda coluna são os meus cálculos que eu realizo. E na terceira, os valores de y que forem obtidos. Tudo bem? Observe que aqui eu já preparei, já deixei toda montada a minha tabela. Os valores de x que eu irei utilizar são esses, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Aqui está a minha função, lembrando a vocês que ao escrever y é o mesmo que escrever f de x. Eu só troquei aqui as duas escritas, tá, por conveniência. Além disso, a dica que eu sempre dou é que você, na hora de calcular uma função aplicada em um determinado valor, você comece escrevendo a sua função e ali onde apareceu o x, você deixa um vazio. Observe que aqui ó, o x ele aparece nessa parte e nessa parte. E olha o que eu fiz. Onde apareceu o x, eu deixei um vazio. E coloquei até um parênteses para indicar esse vazio, essa lacuna. Tudo bem? Por que eu deixo essa lacuna? Porque essa lacuna vai receber valores de x. Por exemplo, aqui na primeira linha,
Observe que o valor de x ele é o menos 1. Então, esse menos 1 irá entrar na minha função aonde tem esses espaços vazios aqui, como você pode ver. Então, menos 1 aqui, menos 1 aqui. O menos 1 está entrando na minha função, tá? O que mais? Eu posso também colocar o zero, que vai entrar nesse espaço aqui, tá? Então, eu vou inserir o zero na minha função. Agora a gente já vai fazer os cálculos. Na sequência, eu tenho aqui o 1, que eu também vou inserir na minha função. Vou calcular o f de 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Na sequência, eu vou determinar o valor do f de 2. Logo, o 2 ele é inserido aqui na minha função no lugar de x. Eu venho aqui e coloco o número 2 e o número 2. E assim a gente faz também com o 3, que é o último valor de x aqui, tá? Esse valor de x será inserido, como vocês podem ver, nesses campos que aqui aparecem, para a gente determinar o f de 3 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. E nesse momento, nós vamos partir para os cálculos. Aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, base negativa, expoente par, o resultado ele é positivo. Então, essa potência aqui, ela resulta em 1. Então, eu vou ficar com 2 vezes 1. Você já poderia ter colocado a resposta, mas vou optar por escrever ela aqui. Eu já vou fazer essa multiplicação aqui agora, nesse momento. Negativo vezes negativo é positivo. Então, eu coloco aqui que é positivo. 4 vezes 1 é 4. E eu fico aqui com o mais 3. Tá bom? Continuando esse cálculo, observe que, primeiramente, nós devemos fazer a multiplicação. Ou seja, 2 vezes 1 é igual a 2. Beleza, deu 2. Somo aqui com 4 e somo com 3. 2 mais 4 é 6 e 6 mais 3 é igual a 9. Esse é o primeiro valor de y a ser obtido aqui na nossa tabela. 9 é o primeiro valor de y. Na sequência, eu faço aqui, observe que nós temos 0 ao quadrado, que vai resultar em 0. Então, logo você fica com 2 vezes 0, menos 4 vezes 0, mais 3. Ora, toda multiplicação por 0 resulta em 0. Ou seja, eu posso cancelar essa multiplicação, que vai resultar em 0, e essa outra também que resulta em 0, sobrando para a gente aqui somente o número 3. Esse aqui, então, é o segundo valor de y que nós encontramos na nossa tabela. É o número 3. Na sequência, faremos aqui o cálculo do f de 1. Observe que o 1 ao quadrado resulta no próprio 1. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, você vai ficar aqui com 2 vezes 1, menos, já vou fazer aqui essa multiplicação, 4 vezes 1 é igual a 4, tá? Uma vez que fazendo essa multiplicação aqui, a gente não tem prejuízo nenhum. Mais 3. Na sequência, observe que vou optar não, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 1 é igual a 2, tá? Fiz aqui a multiplicação primeiro. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 menos 4 é menos 2. E menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, aqui é o valor de y que nós encontramos nessa linha. Passando-se aqui para o cálculo do f de 2, observe que eu tenho uma potência, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado nós sabemos que é igual a 4, logo
aqui vai ficar 2 vezes 4, menos, já vou fazer também essa multiplicação aqui, 4 vezes 2 é 8, mais 3. Ora, 2 vezes 4 é 8, aqui essa multiplicação, ela resulta em 8, tá? Se eu pego essa resposta aqui que deu 8 e subtraio com 8, vai zerar, a gente tem 0. O que sobra aqui para a gente, então, é somente o número 3. A resposta aqui é o 3. O 3 é o quarto valor de y obtido na nossa tabela. E por fim, o último valor aqui, ó, se eu calcular 3 ao quadrado, essa potência, nós vamos obter 9. Então, eu fico com 2 vezes 9, menos 4 vezes 3, que é igual a 12. Já vou fazer a multiplicação. Mais 3. 2 vezes 9 é 18. 18 menos 12 é 6. E 6 mais 3 é igual a 9. Assim, fechamos aqui a nossa tabela. Vale lembrar a você que, apesar dos valores de x serem atribuídos, os valores de y não são. Os valores de y são calculados, eles são determinados. Tudo bem? Agora, eu vou traçar aqui o gráfico, que deve ser uma parábola, utilizando quais pontos? O primeiro ponto é o ponto de coordenadas menos 1 e 9, depois 0 e 3, 1 e 1, 2 e 3, 3 e 9. Vamos passar para a marcação ali desses pontos. Ó. Primeiro, menos 1 e 9. Tá? Aqui está o meu plano cartesiano, que eu já deixei preparado. Então, nós vamos fazer a marcação do primeiro ponto. Aqui é o menos 1. E aqui é o 9. Vou traçar esse ponto, então, para vocês verem. Esse aqui é o primeiro ponto que nós temos para o nosso gráfico, que tem coordenadas menos 1 no x e 9 no y. Lembra você que você sempre deve utilizar régua. Aqui eu não utilizei porque o meu quadro ele é quadriculado, então eu já tenho as referências aqui para poder fazer essas marcações. E você precisa utilizar sempre régua, tanto para poder traçar os eixos, para poder fazer essas linhas tracejadas, e também para colocar aqui o tamanho de cada um desses intervalos que devem ser igualmente espaçados. O único momento que você não vai utilizar a régua é para poder traçar a parábola, porque a parábola ela é uma curva, mas em todos os outros momentos é necessário que você faça uso de uma régua. Voltando na nossa tabela, o segundo ponto ele é o ponto de coordenadas 0 e 3. Lembra vocês que toda vez que uma das duas coordenadas for igual a 0, é porque o ponto se localiza em cima de um dos eixos. Nesse caso, vai ser em cima do eixo y, lá no 3. Então, vou marcar aqui, ó, no 3, o segundo ponto da minha parábola. Na sequência, a gente vai traçar aqui o terceiro ponto. Deixa eu só colocar aqui, então, esse valor aqui é o 3. Vou colocar aqui desse lado, tá? E aí a gente parte agora para o próximo ponto, que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Então, venho aqui e marco no 1 e 1. É o ponto de coordenadas x igual a 1 e o y igual a 1 também. Bom, próximo ponto possui coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Vou marcar aqui, então, x igual a 2. E o último ponto da nossa parábola, ele possui coordenadas 4 e 9. Observe aqui, ó, desculpe, coordenadas 3 e 9. Só para corrigir, 3 e 9. Observe aqui, ó, x é igual a 3 e y é igual a 9. Vou fazer também o traçado desse ponto aqui.
Esses são os pontos que nós iremos utilizar para poder traçar a parábola. Observe que o desenho da parábola ele é algo assim, ele vai passar por esses pontos que estão aqui, e aí ela retorna, ela volta para cima aqui, tá? Vou fazer o traçado da parábola para que você veja isso. Bom, então esse aqui é o desenho da parábola. Essa parábola representa o gráfico da função que nós estamos trabalhando nesse item do exercício. Eu quero que você observe que essa parábola possui concavidade voltada para cima e, de certo modo, nós já sabíamos disso porque a função que foi trabalhada ela é y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 3. O coeficiente a aqui é igual a 2. O 2 é um número positivo e, se é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, essa informação nós já sabíamos, tudo bem? Um outro detalhe que eu quero que você observe é em relação a esse terceiro coeficiente aqui, o coeficiente C, que é o termo independente. O termo independente aqui ele é igual a 3. E note que a parábola interceptou o eixo y no 3. Isso aqui é importante, lá na frente nós vamos voltar a discutir isso, mas a parábola ela sempre intercepta o eixo y no valor do termo independente, tudo bem? Eu chamo a sua atenção também para um ponto muito específico dessa parábola, que é esse ponto aqui, ó, o ponto de coordenadas 1 e 1. Observe o comportamento da sua parábola. Ela vai decrescendo, ela vai caindo aqui, e quando ela chega nesse ponto, ela para de cair e ela volta a crescer. Esse ponto aqui ele é chamado de vértice da parábola. Ele é um ponto na qual, se você traçar por aqui um eixo, uma reta, essa reta ela vai indicar justamente uma simetria da sua parábola, da parte direita com a parte esquerda, tá? Então, o vértice ele é um ponto que divide simetricamente a minha parábola, tudo bem? Nós vamos fazer agora o próximo item, o item D, que traz essa função aqui agora, y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Você vai observar que a concavidade da sua parábola agora é voltada para baixo. Por que é voltada para baixo? O coeficiente A aqui ele é negativo, ele vale menos 1. Então, a concavidade ela tem que vir voltada para baixo, tá? Mas vamos começar aqui. Aqui eu tenho a minha tabela com os valores de x. Aqui no meio eu já preparei, coloquei a minha função onde aparece ali o x, eu coloquei os vazios para receber justamente esses valores de x. E aqui a coluna com os valores de y que serão obtidos após o cálculo, tudo bem? Então eu vou fazer a inserção aqui, ó, do primeiro valor de x, que é o 1, coloquei o 1 aqui na minha função. O segundo valor de x é o 2. Então, eu estou calculando aqui o f de 2. Depois é o 3, vou calcular o f de 3. Na sequência, eu calculo o f de 4. Coloco o 4 aqui nesses espaços em vazio. E, por último, vou fazer o cálculo do f de 5, na qual eu vou inserir o 5 nesses espaços que estão aqui. Lembra vocês que todos esses valores aqui são valores de x que foram inseridos na nossa função nesses lugares que aqui aparecem. Tá? Eu vou marcar aqui na cor azul para facilitar ali a sua leitura na hora de você resolver no seu caderno. Tudo bem? Então aqui estão os valores de x. Vamos fazer esses cálculos então. Olha como é que vai acontecer o cálculo. Vou resolver primeiro essa potência. Eu tenho 1 ao quadrado, que é igual a 1. Esse menos aqui de fora, eu só conservo ele. É diferente dessa situação aqui, ó. Observe que aqui eu tenho um negativo dentro do parênteses, e aqui eu tenho um negativo fora do parênteses. Isso significa que nessa situação, a gente não opera o sinal junto lá na potência. Eu só preservo ele, só conservo ele de fora. Então aqui, ó, preservo o negativo, tá? E 1 ao quadrado resulta em 1. Depois nós vamos ter aqui, ó, 6 vezes 1, que é igual a 6.
e o menos 5. Fazendo esse cálculo aqui, menos 1 mais 6 é 5, e 5 menos 5 é igual a 0. Esse aqui é o meu primeiro valor de y, 0. Na sequência, eu vou fazer aqui o cálculo do f de 2, resolvo essa potência, e lembro a vocês que, como o sinal negativo está de fora do parênteses, a gente só preserva ele. 2 ao quadrado é igual a 4, e ali eu fico com 6 vezes 2, que é 12, menos 5. Com isso, menos 4 mais 12, nós vamos ficar aqui com 8. 8 menos 5 é igual a 3. Esse é o segundo valor de y que nós obtivemos aqui na tabela. Passando-se aqui agora para o próximo, o cálculo do f de 3, vou resolver aqui essa potência primeiro. Como o sinal de menos está fora do parênteses, eu só preservo ele, eu não faço a conta com ele, tá? A conta da potência. 3 ao quadrado é igual a 9, mais 6 vezes 3, que é igual a 18, menos 5. Com isso, observe que menos 9 mais 18 é igual a 9, e 9 menos 5 é igual a 4. E está, então, o terceiro valor de y obtido na nossa tabela. Passando-se aqui agora para o f de 4, vou resolver aqui essa potência separada. 4 ao quadrado é 16, esse sinal de menos ele só é conservado, então vou ficar com menos 16. 6 vezes 4 é igual a 24, menos 5. Menos 16 mais 24 menos 5 resulta em 3. Então aqui eu tenho o 3, tá? Que é o nosso quarto valor de y que foi obtido. E por fim, o f de 5. f de 5 então vai ser menos 5 ao quadrado é 25. 6 vezes 5 é igual a 30, menos 5. Lembra você que eu fiz aqui a potência separada. E o sinal de menos eu apenas conservei porque ele está de fora do parênteses. E esse cálculo aqui resulta em 4, ou desculpa, em 0. Tá? Aqui é o 0 como o último valor de y obtido. E agora nós vamos traçar cada um desses pontos aqui. O primeiro ponto possui coordenadas x igual a 1 e y igual a 0. Toda vez que uma das duas coordenadas for igual a 0, porque o ponto se localiza em cima dos eixos, né, de um dos eixos cartesianos. Nesse caso, ele vai se localizar em cima do x igual a 1. Então, vem aqui e marco. X igual a 1 é o primeiro ponto da minha parábola. Tá? Na sequência, a gente tem aqui o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Vou marcar, então, esse ponto aqui, sempre utilizando régua. Então, próximo ponto, observe que ele possui coordenadas x igual a 3 e y igual a 4. Marco, então, próximo ponto possui coordenadas x igual a 4 e y igual a 3. Vou marcar esse ponto aqui. Bom, então, essa aqui é a parábola que representa o gráfico dado pela função do item B dessa questão. Reforço com você que aqui a gente tem concavidade voltada para baixo, nós já sabíamos disso. E esse ponto aqui é o vértice. Aqui observe que o vértice ele possui coordenadas x igual a 3 e y igual a 4.
Lembrando que o vértice ele é um ponto que divide a nossa parábola simetricamente. No exemplo anterior, eu obtive aqui um vértice com coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Mais para frente nós vamos aprender a calcular as coordenadas do vértice de uma parábola. Tudo bem? Bom, agora a gente vai passar para a resolução do exercício número 8 da lista 5, que diz assim: determine o valor de m para que a parábola que representa a função y é igual a 3x ao quadrado menos x mais m passa pelo ponto 1 e 6. Deixa eu te ajudar a interpretar esse exercício. Essa função aqui, y é igual a 3x ao quadrado menos x mais m, é uma função do segundo grau. E logo a gente já associa a uma função de segundo grau sempre um gráfico em forma de parábola, que é o que ele diz aqui, ó, uma parábola. Pois bem, essa parábola nós sabemos que ela possui infinitos pontos e que um dos pontos que essa parábola tem que passar é pelo ponto de coordenadas 1 e 6. Então, eu preciso saber o m para que, ao traçar o gráfico dessa função aqui, eu tenho justamente uma função que o gráfico passa por esse ponto de coordenadas 1 e 6. Tudo bem? Quando se fala ponto de coordenadas 1 e 6, é porque a gente tem um par ordenado, obviamente, na qual a primeira coordenada que aparece para você é a coordenada x e a segunda coordenada é a coordenada y. Então, o que deve ser feito? Nós vamos pegar esse ponto com essas duas coordenadas e substituir cada um dessas coordenadas, no seu devido lugar. Como que é a minha função? Minha função ela é assim, ó, y é igual a 3x ao quadrado menos x mais m. Logo, se esse aqui é o valor de x, eu tenho que substituir na variável x. E se esse aqui é o valor de y, eu devo substituir esse valor na variável y. Fazendo-se isso, eu posso reescrever a minha expressão ficando assim, ó, 6 é igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 1 mais m. Bom, vou resolver aqui primeiro essa potência. Vou fazer aqui primeiramente 1 elevado ao quadrado, ficando então 6 é igual a 3 vezes 1 menos 1 mais m. Vou fazer aqui agora a multiplicação do 3 pelo 1. 3 vezes 1 é igual a 3, então a gente fica com 6 é igual a 3 menos 1 mais m. Continuando a minha resolução, eu posso aqui juntar o 3 com o 1. 3 menos 1 é igual a 2. Logo, nós temos 6 é igual a 2 mais m. Esse 2 que aparece aqui no segundo membro, ele é positivo, eu posso passar negativo. Logo, nós ficamos aqui então com 6 menos 2 é igual a m. 6 menos 2 a gente sabe que é igual a 4. E logo, se 4 é igual a m, a gente tem também que m é igual a 4. m é igual a 4. Essa aqui é a resposta para o valor de m que nós estamos procurando. Além disso, eu quero fazer com você aqui uma outra análise. Eu quero mostrar como é que vai ficar o gráfico, tá? Uma vez que nós já descobrimos o valor de m, eu posso reescrever a minha função colocando o valor de m aqui, que é 4. Portanto, se eu reescrever a minha função, ela fica assim, y é igual, e a gente tem 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos
Vamos colocar aqui, então, o x mais 4. Menos x mais 4. Menos x mais 4. Vou te mostrar o gráfico dessa função aqui, então. A nossa função, deixa eu inserir o gráfico aqui para a gente poder observar como é que ele é. É assim, ó, y igual a 3 x ao quadrado menos x mais 4. Tá? Vou plotar o gráfico dessa função para você observar como é que ele é. Está aqui do lado. Para a gente poder ver, é esse aqui o gráfico da função y igual a 3x ao quadrado menos x mais 4, que é uma parábola. Se você aproximar aqui, ó, você vai observar que quando o x ele é igual a 1, observe aqui então, ó, quando o x ele é igual a 1, se eu jogo aqui na minha função, ó, estou chegando aqui, x igual a 0,93 e y é 5,68, vou aproximando aqui do 1, quando chegar no 1 a gente tem o 1 e 6, que era o ponto que foi dado lá no enunciado do exercício. Então, de fato, essa função, com esse gráfico, vai passar pelo ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 6. Assim, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!